pessoal, bem-vindos ao Me Leva de Leve. Vocês já repararam que tá um pouquinho diferente aqui, né? Mas é porque a gente tá numa nova série. Essa nova série é sobre como planejar a sua viagem. E o primeiro episódio é só um resuminho de como começar esse planejamento. Então, pega uma caneta e um papel e começa a anotar. E para começar a planejar, você precisa saber quando você vai viajar ou quando você pode viajar para um destino, né? Isso é muito importante porque dependendo da época do ano, da estação do ano, isso vai influenciar na escolha do seu destino. Então, depois que você escolher o lugar que você quer viajar, você precisa analisar se nessa época do ano é uma boa escolha ou não. E assim você consegue escolher o seu destino. Se você quer um destino de inverno, se você quer um destino para passar o verão, ou você prefere viajar na primavera, no outono. Outra coisa muito importante para você saber é qual é a documentação que esse país exige no caso de ser uma viagem para o exterior. Que pode ser só o seu RG ou o passaporte, né? E a validade também desse passaporte é importante, muito importante saber. Além disso, outro documento que pode ser exigido é o certificado de vacinação contra a febre amarela. Então, você sempre tem que saber quais são os documentos que esse país exige. Não só vacina amarela, né? Talvez exija outras vacinas. É bom sempre pesquisar e entender nos sites oficiais, né? Pra você ter certeza de que você tá tudo em dia para entrar e não ser barrado na imigração. Então você precisa também do visto, né? Exato. Tem que checar se isso é necessário e também se esse país exige que você tenha um seguro viagem. Alguns países fazem essa exigência, mas a gente sempre recomenda que você sempre viaje protegido por um seguro viagem. Não se esqueça. É muito importante. A gente não quer que aconteça nada, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, só viaje para o exterior com o seguro viagem. Bom, depois que você já tem uma ideia para onde você quer ir e qual o período que você tem disponível para essa viagem, é importante checar o preço da passagem aérea, ou do trem, ou transporte que você vai utilizar para chegar até esse lugar. Isso porque quem gosta de viajar tem uma lista enorme de países, né? Mas tem alguns lugares para onde a passagem é muito cara. Então pode ser que nesse momento não seja possível você viajar para esse determinado país. E o planejamento não segue exatamente essa ordem, porque muitas vezes você se depara com uma promoção de passagem aérea, faz a reserva assim, sem pensar muito, e depois tem que fazer todo o planejamento da viagem, né? E foi o que aconteceu com a gente no Chile, né? A gente comprou primeiro a passagem e depois a gente foi ver pra onde a gente ia, o resto e ficou meio maluco com isso tudo, mas acontece. O importante é você saber o que você não pode esquecer de fazer no seu planejamento. E depois que você já viu o preço da passagem, cabe no seu bolso, então é importante você checar a hospedagem, né? No primeiro momento você só vai ver quanto custa em média a diária, né, da hospedagem nesse destino. Mas não faça reserva ainda, né? É só para saber quanto vai custar, quantos dias você vai poder ficar nessa cidade. Então, para você ter uma ideia, na verdade, do período que você pode estender ou diminuir a viagem para aproveitar, né? É verdade. E por que não fazer a reserva agora? Porque você vai para o próximo passo, que é fazer uma lista dos principais atrativos turísticos dessa cidade escolhida e colocá-los em um mapa para entender, né, a parte geográfica desse destino e escolher qual a melhor região para se hospedar. Então só depois você vai fazer a reserva do hotel. E para você fazer isso, você pode encontrar essas informações nos blogs de viagem, no YouTube mesmo, nos vídeos, você pode ter uma ideia. Se você ainda não tem ideia de quais atrativos você quer visitar, é uma ótima fonte, assim você já sabe a opinião dessas pessoas sobre os principais atrativos. E o legal de você ler alguns blogs de viagem é que você aos poucos vai começar a se identificar com os autores e isso vai facilitar muito na hora de você escolher os atrativos que mais se adequam aos seus interesses de viagem. E depois que você já identificou esses pontos, os principais atrativos, aí você vai escolher aonde ficar. Você coloca esses atrativos no mapa e aí começa a procurar entender quais regiões da cidade é melhor para ficar hospedado. Pode ser aqueles que são perto dos atrativos, né, para você fazer todo o seu roteiro a pé, ou então perto de algum meio de transporte, como metrô, trem, alguma coisa assim. Mas isso depende também muito do lugar, porque às vezes, perto dos atrativos, a hospedagem é super cara, né? Não faz o menor sentido. E às vezes você fica num hotel muito melhor, um pouquinho mais distante, só que perto de metrô ou transporte público, né? É verdade. Então você tem que levar tudo isso em consideração.
Nesse ponto do seu planejamento, acho que você já deve até saber um pouquinho como é a cultura e a gastronomia, né, desse lugar que você quer visitar. Até pode ser um ponto do motivo da pessoa estar indo visitar, né? Porque você está indo visitar esse lugar por causa disso. Sim. Mas é importante você saber, principalmente com relação à gastronomia, né? Por exemplo, se você não consegue comer comida apimentada, escolher um destino como a Índia, por exemplo, pode ser um pouco complicado. Apesar de que nos hotéis de rede tem comida ocidental, você não vai conseguir passar muitos dias lá e comer só comida ocidental. Então, uma hora ou outra, você vai se deparar com alguma coisa apimentada. Por mais que você fique nos hotéis super luxuosos, você ainda vai encontrar, porque é uma característica da gastronomia, né? E outro ponto importante também é a questão da cultura, né? Eu acho que para vocês não cometer uma gafe no lugar, entender questões de vestimenta, forma de cumprimento, algumas coisas acho que relacionadas a isso, né? Além de não cometer gafes, tem coisas que na nossa cultura são aceitáveis, mas em outra cultura pode ser até um crime. Então é muito importante saber algumas informações antes de viajar para o lugar. Exato. E acho que para começar a planejar são esses os principais pontos, Sim. né? E essa série continua. Nos próximos episódios nós vamos detalhar cada passo do planejamento de viagem. A gente vai falar como você vai escolher o lugar aonde vai ficar. A gente vai te ensinar como calcular o quanto você vai gastar nessa viagem. Várias outras informações que fazem parte do planejamento, né? Então, se inscreve no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade aqui embaixo, pode escrever o que você quiser. Isso, porque ajuda a gente a construir os próximos vídeos, né? Então, até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau! Bom, para falar um pouquinho aqui do nosso novo cenário, né, a gente tem algumas coisas bem legais. Esse aqui somos nós dois, eu de mochilão, a Ju de mala, de rodinha. Pra caber tudo. Pra caber tudo e pra trazer muitas coisinhas. Tem também uma caneca, 2 canecas. Tem também um cofre, né, pra gente fazer a nossa poupança de viagem, onde a gente vai colocando moedas de R$1 ou notas de 100, né? Oba! E o globo, pra gente rodar ele assim, ó. Vamos para cá! Como se fosse assim, né?